Da igreja, estamos começando mais uma escola bíblica dominical nesse domingo, e hoje estaremos estudando a lição de número 11, o alvo a ser alcançado. Domingo passado nós começamos o estudo do livro de Filipenses e vamos dar continuidade hoje estudando o capítulo 3 e 4 do livro de Filipenses. E hoje teremos inclusive a presença de alguns professores especiais aqui, alguns professores convidados hoje nesse domingo, que vocês irão gostar. E a lição de hoje ela tem um ponto interessante, que é o alvo a ser alcançado. Quem não tem meta não sabe aonde ir, pode se frustrar mais facilmente. Faltar motivação por faltar ideal é algo ruim. Como os irmãos sabem, o alvo de Paulo era Cristo. Esse era o alvo do apóstolo Paulo. O alvo do apóstolo Paulo era alcançar a estatura do varão perfeito. E essa era a sua luta incessante para alcançar esse seu objetivo. Eu queria apenas lembrar os irmãos que têm assistido a EBD todos os domingos, para que mande a sua mensagem, mande o seu feedback, dê o seu feedback que o irmão está achando, dos professores, do rodízio dos professores convidados. Sempre é bom ouvir a opinião dos irmãos, para que a gente possa, cada domingo, estar trazendo algo especial. E nós vamos fazer agora a leitura bíblica, que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu convido a irmã Jaqueline para fazer a leitura do texto áureo. Olá, irmãos. Espero encontrá-los bem. Neste momento vamos fazer a leitura bíblica da nossa EBD, do texto áureo, que se encontra em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Eu lerei no momento. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Jaqueline. E vamos convidar agora o pastor e professor Jurandir. E eu fiz questão de convidar o pastor Jurandir. O professor Jurandir é professor de curso de Direito em algumas universidades aqui em Salvador e trabalha muito com o público jovem e tem filhos adolescentes. E eu gostaria que o senhor falasse o seguinte: o cuidado com quem e o que estamos aprendendo. E o tópico desse texto está em Filipenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Professor Jurandir. Paz e graça, igreja. Irmãos, estamos na lição 11, que fala sobre o alvo a ser alcançado pelo cristão. E também sobre as dificuldades que temos de superar para alcançar o alvo. Antes de falarmos sobre a primeira dessas dificuldades apresentadas pela revista, precisamos compreender qual o alvo a ser alcançado. E isso nós podemos compreender na leitura lá de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz aqui assim: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E o versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, temos aqui nesses versículos aquilo que seria, o nosso alvo, o alvo supremo da vida do cristão. No versículo 11, eu quero colocar aqui em realce algumas características desse alvo. Alcançar a ressurreição é o nosso alvo. No versículo 12, obter a perfeição. No versículo 13, coisas que estão adiante. No versículo 14,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Portanto, o prêmio dessa vocação soberana é a nossa ressurreição. A ressurreição é a meta, né? É o skopos, lá no grego, skopos, queridos irmãos. Significa alvo, mas alvo, né? Como um sinal, uma marca, onde se devia alvejar o dardo ou a flecha, né? Aqui se refere à meta que os corredores procuram atingir. A ideia aqui é uma ideia de uma dinâmica, de uma corrida, onde nós queremos alcançar o alvo e vamos alcançar. O nosso alvo aqui é a ressurreição. A ressurreição da nossa carne, que vai se dar com a parousia do Senhor. Glória a Deus por isso. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Nós vivemos toda a nossa caminhada, né? Tem como meta alcançar a ressurreição. Nós, se morrermos agora, iremos para as regiões celestiais, né? Mas a Bíblia nos diz que esta nossa alma que vai estar nas regiões celestiais, ela será corporificada novamente. A união da nossa alma com o nosso corpo. É isso que é a esperança maior da vida cristã. Esse é o nosso scopus, o nosso prêmio. E é por isso que existimos, nos movemos, lutamos, caminhamos todos os dias. Agora, entre esta promessa e a sua realização, há dificuldades no meio do caminho. E precisamos ter cuidado em relação a elas. O primeiro cuidado que precisamos tomar diz respeito ao aprendizado do ensino cristão. Cuidado com quem estamos aprendendo e cuidado com o que estamos aprendendo. Aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, nos diz o seguinte: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. É interessante que o apóstolo Paulo aqui está se referindo aos falsos mestres, né, que ensinam coisas erradas, e está atribuindo a esses falsos mestres atributos bem negativos, né? O primeiro deles, cães. Cuidado com esses cães. O sentido aqui é corruptos. Os cães, na antiguidade, eles eram animais que não eram domesticados, né? Não eram como os nossos pets nos dias de hoje. Esses cães andavam vagabundeando, né? Eles não eram domesticados, eles eram tidos como um animal sem vergonha, aproveitadores, desordeiros, briguentos, né? Que são qualidades bem negativas. O caráter moral dos falsos mestres. Esse caráter, né? Considerado como cães corruptos, caráter moral duvidoso. Além disso, maus obreiros, né? Por que maus obreiros? Esses eram pregadores que tinham conseguido galgar as posições de autoridade no seio da igreja, né? Mas eles eram obreiros iníquos, porque eles desfaziam o evangelho da graça, substituindo a graça de Deus pelos méritos humanos. Portanto, eles eram maus obreiros, fingidos. E além disso, cães e maus obreiros, também falsa circuncisão, né? Interessante aqui que a expressão circuncisão deveria ser peritome, que é circuncisão. Mas aqui o apóstolo Paulo, ao invés de peritome, utiliza o termo catatome, que significa mutilar, né? É como se no momento da circuncisão, esta cirurgia fosse mal feita e houvesse, na verdade, uma mutilação. Então são pessoas mutiladas. É uma operação física destituída de qualquer significação espiritual. São os falsos mestres, né, que estão presentes também nos nossos dias. Estão desviando os cristãos com as suas heresias. Cuidado com quem nos ensina e com o que nos ensina. E eu quero aqui elencar algumas
alguns falsos ensinos nos dias de hoje. Olha aqui, né? Falsos ensinos nos dias de hoje. Deus quer que você seja rico e feliz. Evangelho da prosperidade. Somente os gentios precisam de Jesus. Aliança dualista. A prioridade número 1 da igreja é ajudar os pobres. Evangelho social. Todas as profecias foram cumpridas no ano 70 depois de Cristo. Preterismo. Todos irão para o céu. Universalismo. Não existe uma verdade absoluta. Igreja emergente. É o relativismo, né? Própria dessa pós-modernidade. Deus não se importa com o estilo de vida pecaminoso. É a teologia da livre graça. Portanto, são todos esses discursos heréticos dos nossos dias que têm sido propagados pelas mídias sociais e nós precisamos tomar cuidado. Tens alguma dúvida? Tens alguma apreensão a nível de doutrina? Procure o vosso pastor da vossa igreja. Se oriente. Precisamos nos orientar a partir da boa doutrina. Cuidado, isso pode obnubilar o nosso caminho até a ressurreição. Que o Senhor Jesus nos dê discernimento e nos abençoe. Amém. Muito obrigado, professor Jurandir, por sua participação. Está sempre aqui contribuindo com a nossa Escola Bíblica Dominical. E eu convido agora a irmã Tereza Barbosa. Irmã Tereza, nem sempre perder é derrota, quando perdemos para ganhar a Cristo. Lembra aos irmãos que Paulo poderia ter sido um grande empresário. Hoje poderia, como se hoje nós temos aí um Aldebrecht, um OAS, Paulo era construtor de tendas, poderia ser um mega empresário. Paulo também poderia estar na cúpula da hierarquia judaica. Até porque Paulo era um dos líderes na sinagoga, mas Paulo perdeu tudo isso em amor a Cristo. Eu gostaria de ouvir agora a irmã Tereza Barbosa, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Amados irmãos, a nossa lição hoje está baseada na carta de Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Mas textualizando com a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, o lema que faz parte da conduta cristã é ganhar com honestidade, perder com dignidade. E na caminhada com Cristo, perder com lealdade e fidelidade. O apóstolo Paulo foi um soldado, como nós sabemos, dotado não somente de conhecimento intelectual, mas também dotado de fama. Ele, como bom soldado, ele tinha a sua larga ficha, constando elogios de bravuras, de heroísmo, especialmente porque se tratava de enfrentar e confrontar o povo de Deus. Mas aconteceu algo diferente na vida do apóstolo Paulo do que nós estamos acostumados a ver na nossa atualidade. O apóstolo Paulo, quando ele conheceu a Cristo, ele não hesitou de que a partir daquela data Jesus seria o seu alvo. Ele se desprendeu de todas as coisas ou de todos os benefícios que ele havia conseguido ao longo da sua carreira como perseguidor do povo de Deus. A sua preocupação, a partir de então que ele conheceu a Jesus, era conhecer Cristo plenamente, ser aceito por Deus por meio da sua fé e não por meio da sua obediência à lei. Ele desprezou tudo por amor a Cristo, porque o que importava para o apóstolo Paulo não era o seu passado. O seu passado não significava nada para construir a sua carreira com Cristo. Por isso que ele considerou como nada. Ele considerou tudo como perda, porque ele conheceu Cristo como a sua mais preciosa, a mais preciosa escolha.
O apóstolo Paulo, ele não tirou proveito da sua carreira para servir a Cristo. Infelizmente, na nossa atualidade, nós convivemos com pessoas que dizem que fez tantas coisas erradas, aceitou a Jesus, está vivendo com Cristo, porém, em cima de um passado. Uma coisa nós não ouvimos falar: eu fui transformado. Pessoas que hoje dão testemunho do seu passado como artistas, né? Como pessoas que viviam na prática da impiedade, né? Na prática do mal. Mas nós nunca ouvimos essas pessoas dizerem: eu já morri para o mundo, eu já estou crucificado com Cristo. Nós não ouvimos as pessoas dizerem: eu hoje sou uma nova criatura, eu hoje sou uma pessoa transformada. Sabe por quê? Porque vive construindo a caminhada com Cristo em cima de todos os benefícios que foram alcançados na velha vida, na velha história. E o apóstolo Paulo nos deixa um grande exemplo de conduta cristã. E Cristo, o nosso modelo de varão perfeito. Que o Senhor nos abençoe. Gostaria de agradecer imensamente a irmã Tereza Barbosa. E hoje nós vamos ter um outro professor que foi, inclusive teve até domingo passado, e eu convidei ele novamente hoje. Nossa vida não deve ser motivada pelo aprisionamento no passado. E eu convido o irmão Bebeto para poder falar um pouco sobre esse tópico, que está em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Até contar um pouco da sua experiência em não ser aprisionado ao passado. Irmão Bebeto. Bom dia, meus irmãos. Que bom estar com vocês mais uma vez para participarmos dessa grande escola, que é a nossa Escola Bíblica Dominical. O tema desta manhã é: nossa vida não deve ser motivada pelo aprisionamento do passado. Está baseado em Filipenses 3:13, que diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante. Olhe o que diz o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para adiante. Ou seja, ainda não estamos prontos, ainda não estamos completos. Não devemos viver de passado. Devemos olhar para frente para alcançar o nosso alvo. O apóstolo Paulo ignora seus sucessos e seus fracassos e avança para alcançar o seu objetivo. O que fiz ontem ou deixei de fazer, passou. O dia 21/6/2020 não mais vai existir. Vai ter sim, 21/6/2021. O passado às vezes nos leva à derrota espiritual. O que temos que viver é o hoje, é caminhar para frente. O que foi? Ah, mas naquele tempo na igreja era diferente. Sim, irmãos, naquele tempo. Se lembrar das coisas para murmurar, se lembrar de coisas para nos fazer mal, não devemos. Podemos ter saudades, podemos glorificar a Deus por aquilo que aconteceu no passado e nos agrada e alegra o nosso coração. Eu já li uma frase, não sei se foi aí na igreja, dita pelo pastor, e eu anotei na minha Bíblia, que diz: entre o antigamente e o futuro, eu prefiro agora. O antigamente não vai ter mais. O futuro, só Deus pode nos dizer o que vai se apresentar para o futuro. A nossa vida é o hoje, irmãos. Temos que buscar o nosso alvo hoje. Temos que viver o hoje. Passou, passou. O ditado popular diz: quem vive de passado é museu.
A nossa vida tem que ser uma intensa caminhada em busca do nosso alvo maior. O nosso alvo é a salvação em Jesus Cristo. É santificar-nos a cada dia. É buscar sempre as coisas do alto. E isso o apóstolo Paulo fazia muito bem. Ele era prático. O que foi feito, o que não foi feito, fica. Vamos olhar para frente, que ainda falta muito, segundo ele, ainda faltava muito. Ou seja, ainda não estamos prontos, como eu falei no início. Ainda não estamos completos. Vamos caminhar, porque para frente é que se anda. Eu agradeço a oportunidade de estar participando mais uma vez da Escola Bíblica. Eu agradeço esse momento virtual. Não tenho ainda muita intimidade com esse momento, mas me esforço o que posso para que possa levar a minha opinião acerca do tópico da lição deste domingo. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço aos irmãos, porque eu queria estar vendo vocês, mas infelizmente eu posso ser visto, mas eu não estou vendo vocês. Deus os abençoe grandemente e prepare o nosso coração para o culto que se segue. Bom dia, meus irmãos. Muito obrigado, Bebeto, por sua participação, a sua história de vida. Eu fico muito encantado com a sua história de vida, Bebeto, com o que você passou e esse seu desprendimento pelo passado. E eu gostaria de convidar agora também uma outra professora que tem uma experiência, uma grande experiência de vida, para falar o seguinte: o alvo a ser alcançado deve desenvolver em nós o exercício da confiança na providência divina e não na ansiedade humana. Imagina o seguinte, quando a gente olha para a vida de Paulo, se Paulo fosse, se ele não tivesse trabalhado essa questão da sua ansiedade e da sua não confiança divina, Paulo teria desistido nos primeiros momentos de dificuldades que ele teve. Mas Paulo sempre tinha aquela confiança que a sua recompensa viria mediante todo o seu esforço, mediante o alvo que ele estava almejando, que era Cristo. Eu gostaria de ouvir a irmã Antônia nos falar um pouco sobre isso. Bom dia, meus amados irmãos. Estamos nós aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta vez sobre o tema o alvo a ser alcançado. Na introdução, que todos nós que falamos do tópico devemos prestar atenção, fala sobre o alvo a ser alcançado pelo cristão. O que é alvo? Alvo é uma meta, é uma coisa que nós desejamos alcançar. Então, nós precisamos caminhar todo dia para alcançar aquilo que a gente quer. E caminhar com métodos, caminhar direitinho. Então, nós devemos ter alvo. Então, nesse caminhar para alcançar o alvo, que o próprio apóstolo Paulo estabeleceu para ele, e disse até que ia se esquecer das coisas que para trás ficava, mas sempre ele andava para frente, em direção ao alvo, nós vamos, o meu tópico aqui hoje está em Filipenses 4:6, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam as vossas petições plenamente conhecidas diante de Deus, por meio de oração, súplica e ação de graças. Então, tudo que nos acontece, nós devemos dar graças a Deus. Em tudo, dai graças. Pois bem, então, essa vida é muito difícil. Estamos atravessando um período terrivelmente difícil. Por isso, nós somos tendentes a ser ansiosos, extremamente ansiosos, preocupados com cada coisa. Então, a palavra de Deus nos orienta a não nos preocuparmos ansiosamente com as coisas, porque isso nos prejudica. O próprio Jesus nos ensinou, basta cada dia o seu mal. Cada dia, irmão, nos traz uma surpresa diferente. Se nós não estivermos confiantes no Senhor e receber isso com tranquilidade, nós vivemos apavorados, com medo de dormir, de acordar, o que é que vai acontecer amanhã. Às vezes é uma coisa tão grande diante de nós, a gente parece que não vai vencer, coloca diante de Deus, amanhã vem a solução. Então nós vamos aprender a colocar as coisas diante de Deus e Ele vai nos responder sim, não ou espere. E quando vier a resposta, vamos aprender a ser agradecidos, porque Ele dá o melhor para nós. O próprio Jesus explicou que nós não recebemos muitas coisas porque não sabemos pedir.
Então, quando a gente pede uma coisa que a gente não sabe pedir, ele não dá. Tá? Então, nós precisamos aprender a agradecer quando ele nos dá as respostas. Que pode ser sim, pode ser não, pode ser espere. Espere um pouco, espere no Senhor. Então, vamos aprender a pegar as nossas coisas e colocar diante dele e deixar lá. Porque a gente coloca diante do Senhor em oração e pega de volta e leva para casa. Então, vamos aprender a deixar lá e esperar que ele resolva para nós. Eu tenho muitos anos de vida cristã, de ensino cristão, de missão cristã, mas só alguns anos atrás eu aprendi a viver plenamente sem ansiedade, colocando as coisas diante do Senhor. E eu me perguntei, Senhor, eu estou ficando cínica? Eu estou ficando descompromissada? Eu estou ficando irresponsável com os outros e comigo mesma? Não, é que eu estava aprendendo a viver sem ansiedade, na confiança plena de que Ele me dá as coisas. Se eu tenho lugar para morar, se é boa, se é ruim, se tem goteira, se não tem goteira, tá tudo bem. Tenho roupas, é boa, é chique, é ok, não é, tá tudo bem. Se eu tenho as coisas, o dinheiro no banco, a gente canta. Se o dinheiro faltar e quando falta, a gente apavora. Então vamos viver o que a gente canta, o que a gente ora, o que a gente crê. Nós precisamos viver com alvos. Assim, um dos nossos alvos é não ter ansiedade, é viver confiante no Senhor. Então vamos colocar nossas coisas diante dele e vamos esperar que ele resolva. Pacientemente nós vamos esperar. A gente vai dormir, mas o guarda de Israel não dorme. A palavra de Deus diz que enquanto a gente dorme, ele trabalha por a gente. Então as nossas coisas vão ser respondidas, vão ser colocadas nos devidos lugares e nós vamos ser vitoriosos com saúde, com uma vida boa, com a vida plena. Tudo bem, irmãos? Vamos deitar no colo do Senhor e descansar? Então vamos viver plenamente uma vida sem ansiedade diante do Senhor e que Ele nos abençoe. Amém. Obrigado, irmã Antônia. E agora, para nós finalizarmos, vou convidar um outro professor para falar o seguinte: independente da circunstância, somos fortalecidos no Senhor. Uma das passagens bíblicas que nós aprendemos desde quando aceitamos o Evangelho, que diz, Filipenses capítulo 4, 12 e 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu gostaria de convidar o professor Jorge Evandro para nos falar sobre somos fortalecidos pelo Senhor. Professor Jorge. Graça e paz, meus irmãos. Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13. Um texto muito conhecido. Paulo diz, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse isso, os irmãos já sabem, quando estava preso em Roma, em prisão domiciliar, acorrentado a um soldado romano, aguardando o julgamento que poderia ser pena de morte. Mas nem por isso a sua fé estava fraca. Eu gostaria também de ler um texto para os irmãos que está em Provérbios, capítulo 38 e 9. O sábio escritor do Antigo Testamento, ele pediu o seguinte a Deus: Deus, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. Precisamos dar uma palavra aqui sobre quem era o sábio do Antigo Testamento. O sábio do Antigo Testamento, ele adquiria a sua sabedoria muitas vezes pela observação daquilo que acontecia na vida de outras pessoas. Ele observava a vida, via como a vida funcionava, via como na maioria das vezes as coisas podiam dar certo ou erradas. Então ele formulava os seus provérbios, que na sua maioria estes provérbios, na prática, se resultavam em sucesso. Então muitas vezes aquilo que ele aprendia e aquilo que ele ensinava não era fruto da sua experiência pessoal, mas da experiência de outros. Então nós vimos aqui a oração de um sábio que tinha receio de ficar rico ou pobre e por isso preferia passar por esta vida trilhando na zona de conforto,
na zona de segurança, para não negar a Deus ou profanar o seu nome. Bem diferente de Paulo. Paulo, no entanto, adquiriu a sabedoria e o entendimento pela experiência. Experiências muitas vezes desagradáveis. Ele veio de uma família excelente, do ponto de vista financeiro. Ele tinha um título de cidadão romano herdado, porque ele era judeu, o pai também. Eles não eram romanos. Foi comprado. Estudou nas melhores escolas da época. Né? A oração do sábio de Provérbios é uma oração de quem não passou pelas experiências que Paulo passou. Ele não aprendeu o segredo ainda. Não se sentia pronto, estava inseguro para passar pela riqueza ou pela pobreza e permanecer firme. Daí a oração dele nesse sentido. Mas Paulo, porque passou por muitas experiências e muitas delas desagradáveis, ele aprendeu. E quem ensinou? Deus, através dessas experiências. Como ensinou? Já disse, através dessas experiências. Paulo, por isso mesmo, se gloriava nas tribulações. Romanos 5, 3 e 5, ele explica que a tribulação o tornou perseverante, que a perseverança que foi criada nele o tornou experiente, e que a experiência brotou nele a fé e a esperança, de onde ele tirava a força para vencer qualquer circunstância. Paulo diz também que sentia prazer nas fraquezas, nas privações, nas perseguições, nas angústias, porque quando ele estava fraco, o poder de Deus então vinha e se aperfeiçoava na fraqueza dele e o tornava forte e vencedor. Então, da fraqueza tirava forças, como os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, que tiravam da fraqueza força e fizeram-se poderosos. De fato, amados, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível viver a vida cristã. Então, amados, devemos confiar em Deus. Devemos resolutamente aceitar o seu ensino e as provações que ele lança sobre nós. Pois Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes, as coisas desprezadas, as coisas que não são, para reduzir a nada aquelas coisas que são ou que acha que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Lembrem-se, olhos fitos em Jesus, Hebreus 12, 2, porque ele é o autor da nossa fé. O Senhor é a nossa força. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer o professor Jorge Evandro por sempre estar contribuindo com a nossa escola dominical. E para finalizar, irmãos, precisamos colocar nossos olhos fitos em Jesus. Vale a pena estar grudado em Jesus e não perdê-lo de vista em nossa caminhada. Como colocar nossa vida em direção ao alvo e buscá-lo. Olha quais são as observações que o autor da revista coloca. Nunca perca Jesus de vista. Nada pode ofuscar Jesus dos seus olhos. Outro tópico que ele coloca. Cuidado, muito cuidado, mesmo com quem e o que você tem aprendido. Não seja ingênuo na vida espiritual. Seja simples, mas criterioso. Lembra que nós estudamos no início do livro de Gálatas, quando falou sobre imaturidade cristã? É isso aí. Não deixe o passado conduzir você. Não se prenda ao saudosismo. Quem olha para trás para se lamentar não avança. Ou seja, o que é que Paulo diz? Que o nosso alvo tem que ser Cristo. Aprenda a confiar em Deus, que é o antídoto da ansiedade. Meus irmãos, essa é a nossa lição de hoje. Quero agradecer a todos os professores que nos ajudaram, que nos apoiaram e a todos os irmãos que têm acompanhado nos últimos domingos a nossa escola bíblica dominical. Um bom domingo a todos
e que o Senhor Deus nos abençoe e que o povo de Deus diga amém.